Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E no podcast destinado a ouvir histórias, hoje tenho a honra de conhecer uma história que exala superação e inspiração. Falo dela, a empresária e cirurgiã dentista doutora Lisiane Torres. Doutora, é um prazer mais uma vez poder te ver, ter você aqui, pela primeira vez no podcast, segunda vez aqui na TV. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Ei, Gustavo, obrigada. Tamo junto. É uma honra estar aqui novamente. Sim. E fiquei muito emocionada, né, com o tema aí de contar histórias, Sim. falar da vida. É muito bom, privilégio para mim. Privilégio é todo nosso. E doutora, antes da gente poder entrar em temas mais centrais relacionados à sua vida, da Lisiane Torres enquanto filha, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe. Profissionalmente falando, a odontologia te escolheu ou você que escolheu a odontologia para a sua vida? Eu que escolhi a odontologia. Na verdade, eu tenho muitas memórias de bem pequenininha. Na minha infância, eu já era apaixonada por dentes. Eu me lembro de subir no vaso sanitário, subir na pia, que tinha aquele armarinho pequenininho, para ficar mexendo no dente, olhando aqueles espelhinhos que eram de plástico, que abria. Então, assim, eu tenho muitas memórias de sempre ter uma admiração mesmo por sorrisos. E eu acho que eu já nasci com esse propósito, assim, no coração mesmo. Eu nunca tive outra opção. O que mudou? Você formou em 2005, Sim. Na faculdade. O que mudou da odontologia em 2005 para 2023? Gustavo, assim, é muito interessante falar sobre isso, porque nós somos de uma outra geração, né? Me formei em 2005, me formei com 21 anos. Estamos falando aí de 18 anos atrás, esse mês, né? Comemorei 18 anos de carreira profissional. E eu acredito que a gente tem que pensar que não só evoluiu os tratamentos, os equipamentos, os recursos, né? Porque a medicina, a odontologia, ela está sempre em constante evolução. Sim. Então, assim, materiais, né? Quando a gente formou há 18 anos atrás, vou dar um simples exemplo, ainda utilizava-se o amálgama, que era aquela restauração prateada. Sim. E aí depois tantos estudos, por ele ter mercúrio, por ele ser cancerígeno, então vieram aí gerações de resinas, né? Então, assim, não entrando nessa parte técnica, que eu acredito que super evoluiu, você pega um aparelho ortodôntico, era um aparelho convencional fixo, hoje é um Invisalign, você pega a área da prótese, antigamente só se usava dentadura, rote, hoje é implante, protocolo, total. Então, não entrando nessa parte técnica, eu acredito que o que mudou foi o posicionamento em todas as profissões. Como a gente está falando que eu vim de uma outra geração, o profissional que quer se estabelecer, quer permanecer no mercado, ele teve que passar por uma reciclagem, né? A gente até comentou, há 18 anos atrás, quando eu me formei, não existia o WhatsApp, né? O paciente procurava um profissional num catálogo, numa lista telefônica e ligava, né? Hoje em dia a gente recebe pouquíssimas ligações no fixo e tudo é via WhatsApp. Então, assim, a gente teve que passar por uma reciclagem. Eu fiz alguns cursos de branding pessoal, reposicionamento de carreira, para atender a esse novo mercado, a essa nova geração e a essas novas pessoas. E isso se adequa até também você entender o seu filho, né? Porque eu fui criada numa infância, o meu filho hoje ele é bombardeado com informações. Então, assim, se a gente não busca evoluir, a gente vai ficar para trás. E aí você vai sair do mercado. Você lembra, a pergunta curiosa, você lembra o dia da sua colação de grau? Perfeitamente, porque inclusive nesse dia eu tive um marco triste, né? Que aí acaba que o emocional
foi dia 5 de dezembro de 2005, e a minha avó paterna faleceu quando eu estava colando grau. Então, quando acabou a colação, eu recebi essa notícia. E mesmo que não tivesse, né, acontecido esse episódio fatídico, eu lembraria, porque eu acho assim que aquela emoção é surreal. Feito esse preâmbulo, o que a Lisiane Torres, hoje, dia 19 de dezembro de 2023, falaria para a Lisiane Torres do dia 5 de dezembro que estava colando o grau? Eu acho que eu ia falar uma frase que eu quero falar muito para as minhas meninas. Não só para não estou colocando o Henrique, né? Que eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, mas eu acho que o mundo é dos homens ainda, né? É muito mais difícil para as mulheres. Então, eu falaria, seja gentil e corajosa. Valeu a pena todo o esforço que você teve durante o tempo da faculdade e tudo que você aprendeu e acabou fazendo durante esses 18 anos, hoje, em pleno 2023, você diria que valeu a pena todo esse processo para o que você tem hoje? Super valeu. Na verdade, Gustavo, quando as pessoas nos fazem essa pergunta, na maioria das pessoas, elas vão pensar aí, talvez, do lado financeiro, né? Valeu a pena? Você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma estabilidade profissional? Não. O autônomo nunca vai ter essa estabilidade, sabe? Mas eu tenho aprendido que o valer a pena tem muito mais a ver com a sensação de contentamento, sabe? Isso é emocional. Sim. Pode ter pessoas que vão ter, assim, milhões de dólares, milhões em riquezas e são infelizes, né? Então, o contentamento é você ter aquela sensação assim, eu fiz o que devia ser feito, eu impactei positivamente a vida de pessoas, eu estou no meu propósito de vida, é isso que me faz feliz, independente da situação financeira. Porque no Brasil, esse retorno financeiro é um pouco mais difícil, né? O profissional, o dentista, hoje o recém-formado, ele vai levar muitos anos para se estabelecer, para ter, vamos dizer assim, um nome. Sim. Né? Quando a pessoa pensar, eu tô com dor de dente, eu vou num bom dentista, para ele chegar a pensar na Lisiane, isso aí já se passaram 10 anos, né? Porque é um trabalho de formiguinha. Claro. É igual você abrir uma loja e o cliente entrar e ser bem tratado e ser acolhido, e aí você conseguir provar que você é bom e o seu trabalho durar. Nossa, eu fui na Lisiane, eu fiz uma restauração com ela, eu não senti dor, foi tudo tranquilo, já tem 5 anos, tá tudo beleza. Então, você entende que, às vezes, o retorno financeiro vai levar muito tempo. Então, eu acho que valeu a pena pela sensação de contentamento. Hoje, eu, assim, né, com 18 anos, com o meu olhar, com a minha vivência com pessoas, se fosse para eu fazer hoje, eu não posso ser mais dentista, eu já teria outras possibilidades, mas nada de tudo que aconteceu fez mudar, assim, dentro de mim, a sensação, assim, eu amo ser dentista. Eu sou conhecida como a Lisiane dentista, né, na minha cidade, porque quando eu me formei, eu trabalhei em Rondônia para pegar experiência, eu trabalhei em Patinga, trabalhei aqui em Valadares. Então, vamos dizer assim, que tem uns 12 anos que eu estou nessa região de Engenheiro Caldas, com 18 de formada. Mas hoje, assim, até meus filhos, né, na escola, você é filho da Lisiane, dentista? Isso. Então, assim, meu nome é esse, e eu tenho nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou através da minha profissão. Você acabou de falar que você ama ser dentista. Sim. Você também ama ser empreendedora do ramo odontológico? Sim. Eu vi uma diferença muito grande em estar no meu consultório, que era um consultório de uma cadeira odontológica, né? E há 4 anos, somente 4 anos e meio, que eu tenho a Cuidar, que é uma clínica médico-odontológica.
Por que que eu senti essa diferença e eu amei estar, né, à frente da Cuidar? Porque eu amo lidar com pessoas. E é, assim, um trabalho mais dinâmico, sabe? Às vezes você precisa, por exemplo, dentro da odontologia, você vai atender um idoso, você precisa de um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia. Ali já tem o cardiologista. Às vezes você está atendendo um diabético, eu tenho endócrino, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma lesão no lábio, ela acha que é alguma coisa que o dentista vai resolver, peço o dermatologista para fazer uma biópsia. Então, assim, além de ficar mais dinâmico, você tem a possibilidade de cuidar muito melhor do paciente, de olhar ele como um todo. E, assim, eu gosto muito de... É engraçado, né, falar isso, porque hoje em dia a gente vê vários memes, né? Quem lida com o público precisa de um auxílio psiquiátrico, psicológico. Mas eu realmente gosto de lidar com pessoas. E sobre empreender no ramo odontológico, e você que está na área há bastante tempo, sabe com muito mais propriedade do que eu, que tem sido um mercado que tem crescido bastante. E como tudo na vida, doutor, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Sobre esse crescimento exponencial, o que tem de ruim nisso? Gustavo, tem uma coisa de ruim muito séria acontecendo, que às vezes eu troco, né, uma ideia com os meus colegas, porque ao mesmo tempo que cresce as coisas boas, né, acontecem as melhorias, existe um ponto negativo que muita gente, ele não tem a odontologia como um dom, como um propósito, não tem a medicina, a odontologia como estar a serviço da vida. Quando você se coloca a serviço da vida, você coloca o seu paciente em primeiro lugar, você coloca a ética, os princípios em primeiro lugar. E muitas pessoas, por dinheiro, né, e isso abrange qualquer profissão, eles estão indo contra esses valores, indo contra a ética científica, prometendo milagres que não são reais. E o paciente, o cliente, infelizmente, não é culpa do cliente, cada um faz o que dá conta, cada um faz de acordo com a sua consciência. Ele não tem como saber se o que está sendo oferecido para ele é bom ou ruim. Então, às vezes, você cobra um valor X de um tratamento, porque você vai trabalhar com os melhores materiais, porque você vai fazer uma coisa 100% esterilizada, uma coisa 100% séria, uma coisa de acordo com o que tem que ser feito, e o outro não vai. E aí ele vai baratear o custo. Mas o paciente não sabe disso. Então, nisso que ele não sabe, a gente perde uma grande porcentagem de pacientes que vão nessas promessas, tanto financeiras quanto milagrosas, e até esse paciente retornar, algo acontecer, ele se decepcionar e ele ver que o seu método de tratamento era o correto, era o certo, não adianta ser hipócrita em dizer que nós não perdemos clientes, não caímos a produção, o movimento da clínica, né? Então, assim, tudo tem ponto positivo, tudo tem ponto negativo, e talvez a grande questão do autônomo seja lidar com essas inconstâncias do mercado, né? A odontologia estética também tem acompanhado esse crescimento abundante da odontologia, do mercado odontológico como um todo. Onde que a odontologia estética vai parar, doutora? Porque eu imagino que quando você formou, por exemplo, era inimaginável ou algo que era impossível de pensar, ou, se caso pensado de uma forma muito pequena, saber como a odontologia migrou e entrou em várias áreas que, através do trabalho de vocês, dentistas, é possível fazer transformações no rosto, nos próprios dentes, nos lábios, enfim. Onde que a odontologia estética vai parar? Aí você, com a sua visão como profissional da área e também como empresário. Então, Gustavo, talvez a minha resposta seja entendida até mal, né, por alguém que esteja assistindo, mas eu sou bem tradicional
no sentido de dizer aos meus pacientes que a saúde está acima da estética. Sim. E a gente tem visto hoje uma banalização da saúde em prol de uma estética. E isso não está só voltado para o rosto, né? Cabeça e pescoço. As pessoas estão muito, assim, extremistas. O Brasil é o país que faz 10 milhões de plásticas por ano. As pessoas não estão satisfeitas com nada, né? Eu não quero esse corpo, eu não quero esse rosto, eu não quero esse nariz, eu não quero esse olho, eu não quero expor a minha cicatriz do meu acidente que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade. Gente, essa sou eu, né? Então, assim, eu realmente não sei responder onde vai parar. Eu peço a Deus que as pessoas tenham mais consciência, que sejam mais éticas. Eu acredito numa odontologia bem feita, tanto numa estética como numa odontologia reparadora, com consciência e com embasamento científico. Eu não gosto de modismos, eu não gosto de, tipo assim, né? O fulano fez, eu também vou fazer, porque cada ser é único, existe uma indicação para cada pessoa, né? Eu não gosto do resultado artificial. Eu acho que, né, eu tenho 39 anos, eu estou aí indo, né, 2024, fazer meus 40 anos. Eu não posso ter o rosto da minha filha de 13, mas as pessoas hoje querem isso. Sim. Elas não querem envelhecer, né? E eu lembro do meu avô muito grosseiramente, meu avô que agora tem 91 anos, inclusive está acamado, e ele sempre brincou: você não quer morrer velho? Morre novo. Então, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para o envelhecimento. E, assim, tá faltando senso, viu, Gustavo? O famoso bom senso, né? O famoso bom senso. Eu não sei onde isso vai parar. Não sei nem se a gente vai estar aqui para assistir, né? Porque tá coisas bem estranhas acontecendo. Imagino que o seu avô foi e continua sendo um grande líder para sua vida. Mas como é a Lisiane Torres líder da sua empresa que você administra? Eu sou uma líder que tem muito amor. Eu acho que o grande diferencial, esse nome, né? Chega até a arrepiar. Olha que gracinha. Esse nome, cuidar. Esse nome sempre teve impregnado, assim, em mim. Eu tento tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada ou como eu gostaria que tivessem me tratado. Sim. Sabe, Gustavo? Eu perdi meus pais com 10 anos, num acidente, no dia 23 de dezembro, véspera do Natal. Inclusive, essa semana vai fazer 29 anos. Então, eu e meu irmão, nós temos sequelas irreparáveis, né? E as pessoas não têm empatia. Eu me lembro muito bem, da frase que eu mais escutei. Eu era uma criança de 10 anos, eu fico vendo, a minha filha mais velha tem 13. Eu era uma criança de 10 anos, o meu irmão uma criança de 14 anos. E uma das coisas que eu mais escutei das pessoas que ficavam sabendo do acidente: esses meninos não vão dar em nada. As pessoas não têm noção das sequelas irreparáveis que as pessoas têm. Elas não sabem do esforço surreal que você está fazendo para existir, para sobreviver. Então, assim, não tem acolhimento. E não, sem julgamento, talvez é por falta de conhecimento, por falta, né, também o jeito que ele foi criado. Mas isso é uma coisa que me marcou muito. Esses meninos não vão dar em nada, né? Que era eu e meu irmão. Então, a cuidar, tanto, né, a líder Lisiane e a empresa cuidar, eu acho que essa característica do acolhimento, do amor, é predominante. Sim. Inclusive, agora, recentemente, nós fizemos uma troca de profissional na área da psicologia. E no dia que a psicóloga que vai iniciar entrou na clínica, ela falou assim: nossa, eu entrei aqui e eu já senti uma áurea diferente, né? Eu tenho os meus rituais todos os dias. Quando eu chego na cuidar,
a primeira coisa que eu faço é reunir as secretárias, a gente ajoelha e ora. Sim. A gente consagra a nossa clínica todos os dias a Deus. Como diz a minha secretária, né, Elisiane, tem todo um jeitinho antes de começar. Sim, peço a Deus que ilumine, que as pessoas que ali vão entrar, que elas encontrem o que estão indo buscar. Sim. Porque muitas vezes eu não tenho para te oferecer o que você está indo buscar. Então, a gente tem que pedir a Deus assim, Deus, quem precisa de mim, do que eu posso oferecer, que ele chegue até mim. Agora, o que não é para mim, não é para mim. Com certeza. Né? E por isso que o sol nasceu para todos, o universo é abundante, tem profissional para todo mundo, tem cliente para todo mundo. É lógico que eu não vou atender, né, todas as pessoas. Eu vou atender as pessoas que foram para mim. Eu sou jornalista de formação, mas de vez em quando, lá em casa, na rua, na academia, eu me pego cantando, mas eu sou um péssimo cantor. Mas tem uma música que vai chegando nessa época do ano, tem uma música que é muito latente na minha cabeça, principalmente porque eu sempre escutei ela e sempre escuto ela nas missas de Natal, que é a seguinte, né? Natal, nasceu o menino Jesus. E dezembro é o mês dedicado ao menino Jesus. E se o menino Jesus nasceu em dezembro, a Lisiane Torres renasceu por 2 vezes em dezembro. Seja em dezembro de 1994 ou dezembro de 2021. Recente, 2021. Como é isso para você? Tô até emocionada que você sabe as datas, né? Eu falo que a vida você vai sempre ter que ressignificar alguma coisa. Eu vivi o inferno, né? Eu fui pro fundo do poço em 1994. Se você pegar uma criança de 10 anos, tudo que ela tem na vida é o pai e a mãe. Ela não tem mais nada. Ela não tem casa, ela não tem nada. Ela tem um pai e uma mãe. Eu sou tudo na vida dos meus filhos, né? O que uma criança de 10 anos tem? A proteção do pai e da mãe, tudo. Então, eu perdi tudo, né? Quando você tem tudo e passa a ter nada, você é uma pessoa que sabe valorizar as pequenas coisas. Sim. E assim, Gustavo, eu falo para você que de 1994 até muito pouco tempo atrás, eu não vivi, eu existi. Eu fui fazendo o que tinha que ser feito, sabe? Sim. Eu sofri, assim, inúmeros traumas, eu não sabia lidar com as consequências do que aquele acidente me causou. Na época, eu levei muito tempo para voltar a andar, né? Eu fiquei de gesso até na cintura, depois andei de muleta muito tempo. Tive o apoio da minha família. Mas eu falo assim, né? Que quando tá você e você mesmo, é muito difícil. E eu fui levando. E com isso, por eu ter tido esse trauma, eu tive vários erros. Eu fiz várias escolhas erradas, sempre tentando acertar, por isso que a importância dos pais na orientação realmente, né, dos filhos. Me faltou bastante coisa e também tive muitas coisas, sou muito grata. Mas eu fui existindo. Quando eu tive meus filhos, eu já ressignifiquei muitas coisas. Inclusive, eu não tinha prazer nenhum em comemorar Natal, o nascimento de Jesus, né? Porque foi 23 de dezembro. Então, sempre foi uma data muito triste para mim. E quando as crianças, né? Quando eu tive as crianças, e aí eles têm a questão do Papai Noel, né? Você faz por eles, mas eu também não tinha ressignificado. Mas, assim, o amor de mãe, claro, né? Uma mãe faz tudo por um filho. Sobressaía. Então, assim, eu, vamos dizer assim, fingia estar bem e fazia de tudo para eles estarem bem. Só que o episódio de 2021 mudou tudo, porque eu no acidente com os meus pais,
eu perdi tudo, mas eu não tive a experiência de morte, né? Eu tive fraturas, cortes, eu fiquei 45 dias internada no hospital, mas eu não tive a experiência de morte. Sim. Sabe, Gustavo, em 2021 eu tive a experiência de morte, que os médicos falam experiência de quase morte, que é aquela experiência que você realmente fica ali na linha tênue, né? E é Deus, o dono da vida, que define se você vai morrer ou se você vai continuar vivo. Porque eu tive parada cardíaca, parada respiratória, uma hemorragia muito grande, eu tomei 6 bolsas de sangue, fiquei com a saturação 2, né? A saturação que o pessoal fica aí muito ruim no Covid 70, a minha ficou 2. Fui entubada e eu realmente tive essa experiência que é comprovadamente científica, que você se vê fora do seu corpo, né? É a primeira vez que eu estou falando isso. E eu sei que é difícil falar isso, porque nem tudo é para todo mundo, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, mas eu falo isso exaltando a minha fé, o nome de Deus. Ele me deu a oportunidade, porque eu lembro, Gustavo, que antes de acontecer, eu já naquela sala de cirurgia, eu lembro do meu último pensamento. E eu falei, Deus, deixa eu criar meus filhos, porque eu não tive meus pais e eu não quero que eles passem pelo que eu passei. E uma oração sincera move o coração de Deus. E eu acredito que eu voltei por isso. Deus, de alguma forma, teve misericórdia dos meus filhos, que são 3 crianças. Então, assim, quando eu... aí sim, né? Quando eu perdi a vida, quando você sabe o que é perder a vida, você passa a valorizar ela de uma outra forma. Então, de 2021 para cá, tudo mudou. Eu dou valor à minha vida, eu celebro a minha vida, eu celebro a existência, eu celebro cada momentinho com os meus filhos. Eu hoje sou aquela mãe que estou assistindo a dança da festa junina e estou chorando. Sim. Porque eu penso assim, eu não ia estar aqui para ver isso. Então, hoje eu sei o significado desse nascimento de Jesus, que você, né, mencionou, desse renascer, desse estar vivo. O quanto é precioso, valioso estar vivo. Porque a gente acorda no automático. Sim. Né? Tô vivo, tô respirando, tô andando. Mas se você não andar, você sabe o tanto que é bom andar. Sim. Se você tá na cama, né? Eu fiquei entubada. Depois, quando eu fui entubada, eu fiquei na UTI. E aí, de fralda, descartável, né? Eu falo que é muito fácil, né, Gustavo? Você chegar aqui, me abraçar... Tô arrumadinha, me arrumei, tomei meu banho, vim cheirosa pro podcast, coisa que nem é da minha época. Oh, meu Deus. Mas você estar ao lado, igual o meu esposo esteve, o meu irmão, a minha cunhada, né? Os meus familiares estiveram ao lado da Lisiane de fralda descartável. Isso, quando você passa por isso, você não tem como sair dali a mesma pessoa, não. Sim. Você passa a entender o que realmente importa. Né? O que realmente importa? Porque é automático da nossa humanidade, né? Eu sou humana, eu sou pecadora, eu tenho as minhas mazelas, como todo mundo, e do nosso automático de vida é a gente reclamar, tem boleto, tem isso, tem não sei o que, nossa, aconteceu isso, a gente só reclama. Sim. Mas quando você passa por uma experiência de morte, você entende o sentido da vida. E às vezes eu até me pergunto, né? Poucas pessoas vão ter essa experiência, né? Nem todos vão ter essa experiência. E então eu penso assim, cabe a mim usar a minha experiência para testemunhar e talvez mudar a vida de alguns sobre a fé em Deus, sobre o que realmente importa. Porque você, por exemplo, não teve ainda, e em nome de Jesus, talvez um fato assim que te deixe tão vulnerável, mas aí você conversa comigo, talvez isso muda um pouco alguma chave na sua cabeça. Com certeza.
né? Então, assim, o que realmente importa, né? Importa aquele dia a dia ali que você chega em casa, você tá com seu marido, com seus filhos, você tá em paz. Problema todo mundo tem, Sim. desafio todo mundo tem, boleto todo mundo tem. Pessoas não compatíveis todos temos, porque a gente, né, Gustavo, não vai ser amigo de todo mundo, não vai agradar todo mundo, nem Claro. Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas, assim, é buscar todos os dias ser melhor um pouquinho, como pessoa, né? Não melhor do que ninguém. Sim. Eu quero ser melhor que a Lisiane de ontem. A Lisiane de ontem errou, bora levantar e ir para frente. E não deixando claro que eu perdi um bebê, o meu bebê que está no céu com meus pais, Com certeza. tem o nome de Hugo. E esse bebezinho, nossa estrelinha no céu, que foi desse episódio de 2021, que eu passei por tudo isso devido a uma gravidez ectópica, também fez eu ver os meus filhos com mais amor ainda, se é que seria possível, mas assim, não amor, mas a validar ali a importância de estar com eles. Recentemente, a Valentina recebeu a medalha da OBMEP, que é as Olimpíadas Nacionais das Escolas Públicas de Matemática. Ela fez pela primeira vez e foi medalha de prata nacional. Nossa. Então, teve aquela celebração na escola, que Sim. veio a medalha do governo. E a diretora falou isso para mim: Lisiane, você trabalha, você nunca perdeu uma reunião escolar, você vem na escola, você está presente. Eu falei, eu quero ser para eles tudo que eu não tive. Eu não quero perder nada. Gustavo, eu não quero perder nada. Tá totalmente Sabe, certo. semana passada foi plantão pedagógico de um, plantão pedagógico de outro, aquela correria. Mas eu não abro mão de nada. Eu não quero delegar nada para ninguém. Eu quero falar assim, foi tudo de melhor que eu fiz. Foi assim, o tempo que eu aproveitei com eles. Hoje em dia, o que a gente tem de mais precioso? Tempo. Você faz isso com os seus 3 filhos, como você mesmo falou. Vai nos plantões pedagógicos, faz questão de estar perto, seja em casa, seja na rua, no momento de lazer, no momento de oração, enfim. Você é uma mãe totalmente conectada com a vida dos seus 3 filhos. Só que, infelizmente, você, por uma fatalidade, não teve isso na sua vida. Depois dos seus 10 anos de vida. E sobre tudo isso que você falou, o que a Lisiane Torres falaria para quem nos deixou no dia 23 de dezembro de 1994? Eu aprendi. Isso, nossa, como eu demorei a aprender isso, né? Aprendi isso recentemente. Eu posso dizer que eu aprendi isso de um ano para cá, através do trabalho da minha terapeuta e das constelações sistêmicas, que é um trabalho, né? Constelação familiar. Eu aprendi e eu posso dizer isso para uma pessoa, para os meus pais que me deixaram, ou para quem você usou, né? Para todos que Sim. perderam alguém, para quem foi deixado. Eu aprendi e hoje está muito dentro de mim. Eu fico. Você vai e eu fico. E eu vou fazer uma coisa muito boa com a minha vida em homenagem a você. Com certeza. Porque eu entendi muito recentemente que o amor que eu sinto pelos meus filhos, os meus pais sentiam por mim. Com certeza. Aí, quando eu olho para os meus filhos, o que eu quero para eles, Gustavo? Eu quero que eles sejam felizes. O aniversário dos meus filhos, eu celebro a vida deles, eu acordo eles com café na cama e sempre me emociono falando, eu quero que você seja feliz. Então, eu sei hoje eu consigo entender que os meus pais não querem que eu siga eles na morte, não querem que eu seja triste por eles. Os meus pais querem que a Lisiane, os meus pais querem que o meu irmão, José Afonso, sejam vitoriosos, sejam felizes, que a gente pegue a vida que ele nos deu e seja feliz. Então, hoje, depois de muitos anos de luto, eu posso dizer com
toda a propriedade. Vai em paz e eu fico e eu vou fazer uma coisa muito boa, eu vou te dar muito orgulho, eu vou te dar muita honra. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Ai, que legal! Que consegue? Legal. Vamos ver. Tudo é surpresa aqui, né? A nossa vida é uma vida recheada de datas marcantes positivamente, negativamente falando, de dias, de semanas, de períodos e de anos marcantes. E de pessoas que mudam o propósito da nossa vida aqui na Terra. Como você definiria Henrique, Valentina e Giovana para a sua vida? Luz. Eles são luz na minha vida. Sobre a sua função, eu sei que até pode parecer pesado, mas sobre a Lisiane Torres, mãe. Qual que é o grande legado que você faz questão de deixar para os seus filhos todos os dias aqui na Terra? É o legado do amor. Ame. Nós não temos controle do outro. Nós temos controle do que nós fazemos, das nossas atitudes. E talvez amor e humildade. Eu sempre deixo isso. Sabe por quê, Gustavo? Eu sei que é um jogo assim das palavras, não, mas vontade, se tem uma frase assim, tudo passa. Então, talvez uma pessoa que está no topo, né? Uma pessoa que está se sentindo no topo. O mundo dá uma volta, ele gira, hoje ele está em cima, amanhã ele está embaixo, né? E uma pessoa que está, às vezes, numa cama de hospital, com uma doença, passando um momento muito difícil, aquilo vai passar e ele vai dar a volta por cima e vai ser uma pessoa de sucesso. Então, a nossa essência, ela não pode mudar de acordo com a nossa posição social, de acordo com o momento de vida que a gente está vivendo, né? Eu lembro nesse adoecimento meu de 2021, quando eu fui para casa, a minha casa parecia uma festa 24 horas. Era do entregador do sacolão, a professora, ao médico, ao dentista. Eu recebia visita 24 horas. Então, assim, ali mostrava para mim, você tem sido uma boa pessoa. Você tem feito diferença na vida do outro. As pessoas estão vindo aqui porque gostam de você, porque numa época ainda de pandemia, sim, você não vai na casa do outro por qualquer motivo, sim, né? Então, o legado para os meus filhos é ame e seja humilde. Já pensou em fazer um livro da sua vida? Já. Cadê ele? É um sonho. Inclusive, uma pessoa tinha me procurado, né, com um projeto e não deu certo, mas é um sonho bem dentro de mim, viu, Gustavo? De fazer um livro. Qual o nome seria? Já pensou? Eu não pensei assim no nome, mas eu já pensei no que vai, vamos dizer assim, abordar o livro. Sim. É sobre resiliência, sobre ajudar mulheres, né, a ter essa superação, porque eu também passei por divórcio e recomecei. E talvez, assim, a pauta principal do meu livro eu tenho clara: nunca desista de ser feliz. Se você errou, se deu errado, tenta de novo. Claro. Porque às vezes você é julgado por tentar ser feliz. Nossa, você é uma separada, você vai casar de novo? Nossa Senhora, os comentários que a gente... Nossa, que corajosa. Sim, eu não vou desistir de ser feliz, né? As pessoas não te julgam se você estiver no fundo do poço, mas elas te julgam. Nossa, que audácia dessa mulher de tentar ser feliz de novo, né? Sim. Então, assim, a pauta principal é essa. Não vou desistir de ser feliz. Isso aí. Defina essa conversa com uma palavra. Não. Eu pergunto para todo mundo, então não fique bravo comigo. Não, a palavra é resiliência. Sobre a história da sua vida,
o que Eu já te perguntei o que você falaria depois que você formou. Já te perguntei o que você falaria para os seus eternos pais, que não estão mais entre nós, mas continuam vivos, e imagino e tenho certeza, dentro de você. Mediante a tudo isso que você passou. Aí, ó, viu? Que bacana. Mediante a tudo isso que você passou, no auge dos seus 39 anos. Tô falando sua idade porque você já me falou. Sim. Então, não tô sendo deselegante, não, tá, gente? Por favor. O que desses 39 anos de vida, e nesses 39 anos você renasceu 2 vezes, o que a Lisiane Torres falaria para você mesma mediante a tudo isso que você passou? Eu ia falar, calma, vai passar. Porque tem situações na vida que a gente não acha naquele momento que vai conseguir, né? Ainda mais as situações que você passou. Do ser humano, da nossa fragilidade. A gente pensa assim, não vai ter como, né? Não vai ter como. E eu diria, calma, vai passar. E passou. Lisiane, fico muito feliz e lisonjeado, porque, igual eu sempre faço questão de falar para todo mundo que senta nessa cadeira e utiliza esse microfone, aqui é um local destinado a ouvir histórias. E toda história tem a sua peculiaridade, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, mas a sua história, por mais que, né, ela tenha momentos negativos, ela tem muita grandeza e é sinônimo de superação, resiliência e inspiração. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão acompanhar esse bate-papo às vezes podem estar passando por um problema, e como você mesma falou, e todo mundo sabe, problema é algo normal na nossa vida, em qualquer seara. E muitas pessoas às vezes fazem do seu problema, que às vezes nem é um problema tão grande, de ordem financeira ali, tem que pagar um boleto, não conseguiu, enfim, brigou com a namorada, com o irmão, com o marido, com a esposa, enfim. E às vezes nós transformamos, e eu estou dando um relato pessoal, às vezes a gente transforma isso como se fosse um problema do tamanho do mundo. Mas qualquer pessoa que escuta a sua história, ou conhece a sua história, e eu vou sair daqui hoje com esse tipo de pensamento. O problema que eu posso ter na minha vida hoje, em qualquer seara, ele pode ser um problema para mim, mas ele não pode servir como um fator impeditivo de eu ser feliz, porque eu conheço uma pessoa, e de fato eu te conheço, e sei o quanto que os problemas que você teve na sua vida são muito maiores, porque passou pela questão de sobrevivência. E mediante a tudo isso que você passou, graças a Deus, eu repito, graças a Deus, você está aqui do meu lado para contar essa história. Você é mãe do Henrique, da Valentina, você é esposa do Henrique, e está aqui para contar essa história e ser essa mulher que você é, sinônimo de grandeza, inspiração e exemplo. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa história e principalmente pela confiança de ter falado tudo isso aqui, que eu sei que não deve ser fácil falar. Não é fácil. E você me contou. Muito obrigado. Eu que te agradeço, sabe, Gustavo? Que, como você disse, se esse bate-papo puder ajudar alguém, sim, que seja de forma pequena ou de forma grande, já vai ter valido a pena. Com certeza. E o luto, né? Especificamente falando do luto, das perdas, a gente não tem como curar um luto. A gente aprende a lidar com tudo isso. Sei disso, exatamente. E a gente não é ninguém sozinho, né? Com certeza. Deus manda anjos, manda pessoas que vão ser canal de bênção para nos ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Tive meus familiares. Eu falo que eu tive o meu irmão, José Afonso, que sempre segurou a minha mão. Hoje eu tenho os meus filhos, Valentina, Giovana e Henrique, e tenho meu marido, Henrique, que é um super parceiro de vida. Tenho pessoas muito especiais na minha vida, a qual sou grata, que eu não tenho nem como citar, mas foram, em todo tempo, eu via a mão de Deus agindo através dessas pessoas para me ajudar a caminhar mais um pouco.
Então, sentimento é de gratidão. E se eu, né, através desse podcast, puder fazer isso, né, ajudar alguma pessoa, eu já estou muito realizada. Eu te agradeço muito de abrir essa janela aqui para mim. Ai, é muito bom falar de vida. Hoje eu posso dizer isso, né? É muito bom falar de vida, porque a gente sempre vê esse meme, assim, né? Esse flyer, esse post, assim. Você morre pelos seus filhos, mas você viveria por eles? Hoje eu quero viver por eles, para estar com eles, para estar com a minha família. Meus sobrinhos são fofos e eles têm uma amizade tão linda. E eu quero ver essa turma crescer e fazer diferença nesse mundo. Sim. Então, como você tem feito diferença no mundo com a sua história e principalmente com a sua superação. Muito obrigado. Feliz Natal. Quase uma hora de conversa. Muito obrigado. Foi uma honra. Sucesso. Gustavo, e que a gente possa continuar conhecendo e sabendo a grandeza que você possui para todo mundo que te cerca e para todo mundo que te conhece, assim como eu. Obrigado. Muito obrigada. Tamo junto. Doutora Elisiane, com essa super história emocionante, inspiradora, vou finalizando o Resenha Cast de hoje, terça-feira. Vou ficando por aqui, lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até mais.